O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá pessoal, bem-vindos ao 62º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, criminologia, direito, processo penal, questão criminal e matérias afins. Bom, estou aqui no aprazibilíssimo bairro da Glória, ainda neste ambiente virtual por conta dos efeitos da pandemia, né? Lá se vão já alguns meses da gente gravando o podcast remotamente. Quem está aqui na bancada hoje me fazendo companhia são dois companheiros especialíssimos do Introcrim. Júnior Cirino dos Santos, diga oi para a audiência, Júnior, por favor. Olá, um prazer estar aqui de novo. E o não menos querido Ricardo Krug, o nosso showman, que vai falar um oi para a audiência aí agora também. Não, eu só vou começar se você se referir também à minha luxuosíssima presença. Agora gostei dessa ideia, também Olha, tem que ser assim. Eu já desisti de cobrar, já vi que eu caí muito no conceito do Rafael nos últimos meses. Estamos em duas luxuosíssimas presenças aqui deste lado da bancada. Eu confesso que eu não sei nem se eu tenho roupa para fazer o episódio de hoje. Quem está aqui conosco, falando pra gente a partir da aprazível cidade de Boa Esperança, no estado de Minas Gerais, é o Caio Paiva. O Caio, acho que dispensa maiores apresentações. Vocês têm certeza que quase todos, se não todos, o conhecem. Ele é defensor público da União, é um doutrinador, é um professor, é autor de um livro absolutamente fundamental e indispensável para a galera que estuda jurisdição internacional, que é um livro que se chama Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos. Inclusive, esse é, de certa forma, o macrotema daquilo que a gente vai conversar hoje. Mas tem também outros livros. Tem um livro excelente sobre audiência de custódia, tem outro livro comentando a lei da Defensoria Pública. O Caio é, sem dúvida nenhuma, um expoente dessa geração e alguém que, particularmente, vive me inspirando, e me trazendo ideias e me estimulando para seguir no estudo do direito penal, da criminologia, do processo penal. É um prazer, assim, inenarrável tê-lo aqui hoje no podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Borges, eu estou passando rapidinho aqui por fora do episódio para dar um recadinho muito especial para vocês. O podcast Segurança dos Direitos está inaugurando, nessa edição maravilhosa, né, em que a gente conversou, eu, Júnior e Krug, conversamos com o Caio Paiva. A gente está inaugurando, neste episódio, uma sessão de sorteios de livros, tá? O Segurança dos Direitos, então, vai começar agora a sortear pelo menos um exemplar de um livro por episódio. E como é que vai se dar esse sorteio, pessoal? Bom, antes de qualquer coisa, o primeiro livro que a gente vai sortear, o livro de estreia dessa nossa grande novidade, é a Introdução Crítica à Criminologia da professora Verinha Malaguti. Esse é o livro que a gente vai sortear. E qual que é a única condição que o podcast está colocando para vocês participarem desse sorteio? É a seguinte: eu peço que vocês vão lá no canal do podcast no YouTube e se inscrevam no canal do YouTube. Printem, né, digamos, a prova da inscrição e remetam para a gente através de DM. Tanto pode ser pelo Twitter, quanto pode ser pelo Instagram. Né? O podcast tem perfil nessas duas mídias, nessas duas plataformas, e a hora que a prova do print, né, a prova da inscrição do YouTube aparecer lá pra gente, a gente vai colocar você dentro do sorteio e eu vou comunicar, então, a pessoa sorteada no episódio subsequente. O envio do livro, evidentemente, é por nossa conta. Dizer para vocês muito rapidamente por que a gente está fazendo isso, né? Porque o podcast tem um canal no YouTube, desde a nossa criação, só que a gente nunca dinamizou muito esse canal, tanto que até aqui ele veio sendo sempre utilizado para simplesmente reproduzir os nossos áudios, né? Reproduzir o conteúdo do podcast propriamente dito. Só que agora a gente quer mudar um pouco, a gente quer dinamizar esse canal e usar esse canal, eventualmente, para apresentação de vídeos também, um pouco na linha daquele vídeo que foi apresentado, a conferência do professor Nilo no IBCCrim, né, que a gente apresentou e que teve bastante sucesso, a audiência qualificada
gostou, apreciou, elogiou muito, isso deixou a gente muito empolgado. Então a ideia é dinamizar, é bombar esse canal do YouTube para a gente ter mais uma ferramenta para conversar com vocês, para difundir o conhecimento crítico sobre a questão criminal. Beleza, pessoal? Então, esperamos vocês. Se inscrevam no YouTube, mandem um print para a gente e fiquem aí na torcida esperando o resultado do sorteio. Beijos e abraços. Bom, pessoal, só para lembrar que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, e praticamente todas as plataformas de áudio conhecidas e desconhecidas que sustentam o podcast. Temos um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que não faltam canais e alternativas e ferramentas para a gente trocar ideias, mensagens, críticas e sugestões. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz e vou dar início imediato ao 63º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre a questão criminal, que hoje vem no formato de um bate-papo com o queridíssimo Caio Paiva. Bom, eu queria, em primeiríssimo lugar, agradecer muito ao Caio por ter aceitado esse convite do podcast. Não é de hoje que a gente vem tentando marcar esse encontro, né? Eu, como disse aqui na apresentação, admiro muito o seu trabalho, Caio. Acho que você é um cara muito importante, alguém que está na nossa trincheira, está lutando as nossas lutas, e que tem posições muito interessantes, e que tem muita capilaridade e que dialoga de uma forma muito fácil. Chega a ser impressionante a tua capacidade de comunicar conteúdos de qualidade. E, como eu dizia aqui nos bastidores, né, eu tenho particularmente um carinho muito grande também por você, porque você foi uma das primeiras pessoas, digamos assim, importantes, que deu bola pro podcast. Né? Você foi uma das primeiras pessoas que referendou o podcast lá no Twitter, e com isso a gente ganhou centenas de seguidores. Você é uma pessoa que eu sei que tem uma escuta atenta dos nossos episódios e sempre comenta. Então, assim, de fato, a gente, ainda que não se conhecesse pessoalmente, né, entre aspas, eu acabei desenvolvendo, enfim, esse carinho por conta do carinho que eu sei que você tem com o podcast. Eu queria, então, que você, enfim, se apresentasse brevemente aí para a nossa audiência antes da gente começar a conversar. Legal, Rafael. Primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu acompanho o Segurança dos Direitos, eu acredito, desde o episódio de número 1. É um episódio que me acompanha sempre nas corridas, no trabalho diário, e me inspira muito também. Então, não posso começar esse nosso bate-papo de hoje ressaltando que eu espero muito que vocês tenham a dimensão do trabalho incrível que vocês estão fazendo. Difundindo, numa época tão problemática, um conhecimento crítico transmitido com muita didática, com muita elegância, com muita clareza. Então, me sinto muito honrado de estar aqui. Cumprimento também a Juni, o Ricardo, que acompanho todos vocês pela internet. Sou também fã do projeto de vocês, do Introcrim. Bom, fazendo aqui uma rapidíssima apresentação minha, o Rafael já disse tudo. Eu sou defensor público federal desde o ano de 2013. Antes de 2013, eu assessorei um juiz criminal por 3 anos. E em 2013, eu saí daqui, da aprazível Boa Esperança, uma cidade no sul de Minas Gerais, e fui tomar posse em Manaus, no Amazonas. Morei 2 anos em Manaus, trabalhando exclusivamente na área criminal. Foi uma experiência histórica para mim. Eu acredito que talvez eu nunca conheceria o norte do país, talvez de livre e espontânea vontade. E foi uma experiência muito rica que eu nunca vou me esquecer. Depois eu fui removido para Guarulhos. Fiquei trabalhando 1 ano e meio em Guarulhos, quando eu tive uma experiência incrível também, atuando exclusivamente na defesa criminal das denominadas mulas do tráfico internacional de drogas que saíam ou chegavam pelo aeroporto de Guarulhos. E depois, desde final de 2015, início de 2016, eu trabalho na Defensoria Pública da União de Campinas. Paralelo a tudo isso, eu fui desenvolvendo alguns estudos, buscando algumas conexões entre o direito internacional dos direitos humanos e as ciências criminais de um modo geral. O primeiro estudo foi o estudo sobre a audiência de custódia, que surgiu para mim bem no início da minha atividade como defensor público federal. Eu comecei a atuar e visitando os estabelecimentos prisionais de Manaus,
Em algumas ocasiões, eu entrevistava a pessoa, na maioria das ocasiões, mulheres presas pelo crime de tráfico de drogas. Eu acredito que todos nós, não apenas quem atua na defesa criminal, até quem atua do outro lado da trincheira, na acusação, todos nós temos, eu acredito, algo que mexe mais com o nosso íntimo. E o que continua mexendo mais com o meu íntimo, que foi quando eu constatei pela primeira vez, foi a prisão de mulheres. Nas ocasiões que eu visitei estabelecimentos prisionais exclusivos para mulheres, eu tive um verdadeiro choque. Então, eu visitei em Manaus, depois São Paulo, também Campinas. E em Manaus, eu visitava algumas mulheres, e uma em especial era uma mulher, já acredito ali por volta de uns 60 anos, muito obesa, ela mal cabia na vestimenta do estabelecimento prisional, e eu saía de lá, Rafael, Ricardo, Júnior, com a seguinte sensação, uma sensação tão ingênua para quem estava recém-postado como defensor público. Eu pensava, se o juiz vê essa pessoa pessoalmente, as minhas chances de conseguir um pedido de liberdade, de conseguir, elas serão muito maiores. Não existia audiência de custódia, eu comecei juntando foto colorida nas petições de liberdade. Algumas dava certo, outras não davam, mas eu acredito que eu humanizava um pouco mais os pedidos de liberdade. Depois, estudando direitos humanos, eu identifiquei na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, lá no artigo 7º, parágrafo 5º, uma redação inquestionável, uma redação que está lá em linhas gerais: toda pessoa presa deve ser conduzida sem demora à presença de uma autoridade judicial. E eu pensei, mas isso não existe no Brasil. O Brasil é parte da Convenção Americana desde 1992. Comecei a pesquisar ali no Google, quase nada sobre isso. E a partir, pulando aqui alguns eventos, eu ajuizei uma ação civil pública com os colegas na Justiça Federal do Amazonas. Foi liminarmente indeferida, porque o juiz considerou que o impacto daquela ação civil pública não poderia atingir pessoas necessitadas. Foi um absurdo a decisão. Depois, logo mais, o CNJ já encampou essa questão da audiência de custódia, que a gente vai falar também um pouco mais logo adiante. O assunto que nós ajustamos para falar aqui hoje é um assunto que eu gosto muito, que também me preocupa muito atualmente, que é a jurisprudência ou o discurso punitivista da Corte Interamericana. Para início de conversa, eu já antecipo para a nossa audiência qualificada aqui do Segurança dos Direitos, que a Corte Interamericana ela já assassinou o Instituto da Prescrição. Ela assassinou o Instituto da Prescrição. A prescrição no direito penal, a Corte Interamericana já colocou contra a parede e praticamente eliminou do direito internacional dos direitos humanos nas suas conexões com a justiça criminal. O Instituto da Coisa Julgada. O Instituto da Coisa Julgada, que aqui, quando consideramos apenas o nosso direito interno, que acreditamos que se trata de um dogma, um dos poucos dogmas insuperáveis do nosso direito interno, no sentido da coisa julgada pro réu nunca ser relativizada, a Corte Interamericana também já acabou com essa história. E é interessante observar, Rafael, que muitos visualizam o direito internacional dos direitos humanos com um pouco de ingenuidade e acreditam que, por possuir a palavra direitos humanos, é algo necessariamente bom. E muitos autores, há muito tempo, inclusive o professor Nilo Batista, tem estudos já de várias décadas indicando que o encontro do direito penal com o direito internacional dos direitos humanos, ele é muito problemático. É o encontro de duas crises, a crise dos direitos humanos e também a crise do direito penal. E o direito internacional dos direitos humanos, ele chega para legitimar o direito penal com argumentos exclusivamente simbólicos. Ninguém consegue encontrar uma finalidade preventiva geral, preventiva especial, ou ainda que seja retributiva, para buscar a punição de pessoas extremamente idosas que praticaram crimes durante a ditadura. Mas este é um dos pontos que eu diria não consensuais no assunto que nós vamos tratar aqui hoje, quando em determinado momento a gente pode falar também rapidamente da questão da lei de anistia. E a questão relativa à lei de anistia, ela está no coração. Digamos que ela está no coração deste diálogo do direito interno e o direito internacional dos direitos humanos. Eu separei aqui para a gente conversar uma breve história mesmo, do direito internacional dos direitos humanos,
fazendo algumas conexões com o sistema interamericano, que é o sistema que mais de perto nos vincula, e eu tentei inserir nessa breve história alguns pontos para a gente tentar identificando como que a Corte Interamericana chegou a essa jurisprudência tão punitivista. Vocês já tiveram aqui um excepcional episódio com a Daniele, que é minha amiga, professora também comigo na pós-graduação em Direitos Humanos do SEI, uma excepcional professora. Então, eu vou fazer um brevíssimo resumo identificando por que nós temos hoje o denominado direito penal dos direitos humanos. Começando e voltando lá para o fim da Primeira Guerra Mundial, que é quando o direito internacional dos direitos humanos começa a nascer. Fim da Primeira Guerra Mundial, 1919, Tratado de Versalhes, foi constituída a Liga das Nações. A Liga das Nações, como uma organização internacional intergovernamental, tinha como objetivo assegurar a paz. A Liga das Nações, todos nós sabemos, os nossos ouvintes, que ela fracassou no seu objetivo central. Com a ascensão de Hitler, com o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial, e também pelo fato de aquela recém-grande potência que era os Estados Unidos não terem ratificado a Liga das Nações, a Liga das Nações foi extinta. Ela serviu, porém, como um laboratório daquilo que seria anos depois a Organização das Nações Unidas. Muito bem, a Liga das Nações transfere os seus mandatos para a Organização das Nações Unidas. Chegamos depois, já pulando vários eventos históricos, no fim da Segunda Guerra Mundial, é adotado um tratado que este sim constitui a ONU, que é a Carta das Nações Unidas. E os nossos ouvintes, que estão mais acostumados com as ciências criminais de um modo geral, aqui nós temos que inserir também algum conhecimento para promover um diálogo que seja mais didático. Os sistemas internacionais de proteção, eles têm um nascedouro muito simples de ser compreendido. O direito internacional, ele é criado pelos Estados. Então, essa ideia de que o direito internacional mata a soberania dos Estados é uma ideia muito equivocada. Sem a espontaneidade dos Estados, não há direito internacional. Então, em 1945, os Estados reunidos constituíram, por meio da Carta de São Francisco, a Organização das Nações Unidas. Já neste instante agora, nós temos um evento extremamente importante para identificarmos aquilo que seria depois essa jurisprudência tão punitivista, a ponto de alguns autores, como Francisco Munhoz Conde, de identificar um claro direito penal do inimigo no direito internacional penal. De 45 até 48, nós tivemos, a partir de 45, com a assinatura de outro documento, este documento agora, o Acordo de Londres, pelos países aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial, foi criado ali o Tribunal Militar Internacional, também conhecido como Tribunal de Nuremberg. Juni, Ricardo, Rafael, está aqui o pecado original do direito internacional dos direitos humanos. O pecado original está na criação de um tribunal depois do fato. Um tribunal com a tipificação de crimes pelos países vencedores, e não apenas um tribunal criado após o fato. Um tribunal cujos juízes foram designados e nomeados pelos países vencedores. Mas eu não tenho a pretensão, nem poderia ter a pretensão, de apontar que a existência do Tribunal de Nuremberg foi positiva ou negativa. Nós temos no Tribunal de Nuremberg, teremos em outros eventos dessa história do direito internacional, um conflito entre segurança jurídica e justiça. O direito internacional dos direitos humanos escolheu esse significado amplo e genérico de justiça. Para que aquelas atrocidades não mais ocorressem, foi preciso relativizar garantias históricas do direito penal liberal. Prosseguindo, nós temos então aqui esse pecado original do direito internacional. E percebam ainda, os nossos ouvintes, isso é fundamental para compreender essa jurisprudência da Corte, o direito internacional, ele nasce para reagir a crimes. O direito internacional, ele não nasce para proteger um grupo vulnerável, uma população indígena, as mulheres enquanto grupo vulnerável, ele nasce como uma reação a crimes. Então, qualquer tendência, discurso, política que possua uma natureza mais abolicionista nunca vai encontrar nenhuma correspondência nesse direito internacional. E aqui é interessante também, porque nesse nosso diálogo, eu quero também submeter a esse discurso criminológico tão apurado e tão crítico de vocês, que acredito que eu concordo
parcialmente, digamos que uns 80% a 85%, mas eu quero submeter essa história do direito internacional e a sua conexão com a justiça criminal também para ouvir depois a opinião de vocês. Então, percebam que o direito internacional dos direitos humanos, como eu vim apontando, ele nasce com essa pretensão de reagir a crimes, e o direito internacional dos direitos humanos, ele observa a história da humanidade, o colonialismo, a escravidão, o nazismo, o fascismo, as ditaduras, a violação de direitos humanos de grupos e pessoas vulneráveis. Ele aponta, discordando talvez de Hedbrook, que dizia que o futuro do direito penal seria algo melhor do que o direito penal. O direito internacional dos direitos humanos não atinge, digamos, este grau de utopia. E diria que isso somente seria possível se no futuro também contássemos com algo melhor que o próprio ser humano. Avançando aqui na história, nós temos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1966 os grandes pactos de direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais. Neste pacto de direitos civis e políticos temos importantíssimas garantias do devido processo, e com isso o sistema global do âmbito da ONU se desenvolveu dessa forma. Fazendo agora algumas interações com o sistema interamericano, que é o sistema que mais de perto nos vincula e o sistema que analisaremos a jurisprudência do seu único órgão judicial, que é a Corte Interamericana. O sistema interamericano, ele nasce e se desenvolve paralelamente ao sistema global. O sistema interamericano, ele nasce no ano de 1948, na 9ª Conferência Internacional Interamericana, quando foram adotados alguns documentos muito importantes, entre eles a Carta da Organização dos Estados Americanos e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Avançamos mais na história, chegamos no ano de 1959, uma época central para o sistema interamericano. Em 1959 foi criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para os nossos ouvintes que eventualmente não estão tão familiarizados com a estrutura orgânica do sistema interamericano, a comissão seria uma espécie de Ministério Público na ordem jurídica internacional. É ela que investiga e pode eventualmente processar os estados perante a corte. A partir do ano de 1960, a comissão começa a trabalhar num momento absolutamente conturbado da nossa região, quando os governos ditatoriais militares começavam a derrubar os regimes democráticos. Argentina em 62, Brasil em 64, Peru em 68, Uruguai e Chile no ano de 1973, dentre outros países. Chegamos depois em 1969, uma época também absolutamente conturbada no Brasil, quando identificamos um paradoxo muito interessante. Em 1969 foi adotado o Tratado Central do Sistema Interamericano, que é onde vamos identificar as garantias limitadoras do poder punitivo estatal. Este tratado é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, tendo sido adotada em 1969, ela contou também com a presença em San José, na Costa Rica, de uma delegação do Brasil, em 1969, uma delegação enviada pelo então presidente ditador Emílio Médici. Ato institucional número 5 em 68, em 69, uma ditadura encaminhando representantes do Brasil para discutir e aprovar um tratado de direitos humanos. A doutrina do direito internacional identifica e tenta explicar esse paradoxo com a seguinte reflexão. Tratava-se de uma tentativa das ditaduras da época e também da própria Organização dos Estados Americanos, que é uma organização intergovernamental, de transmitir uma aparência de normalidade. E aqui nós temos uma diferença muito clara com o sistema europeu. No sistema europeu, a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, adotada em 1950, ela nasce como um esforço dos Estados democráticos em demonstrar sua diferença com as ditaduras. Enquanto que a nossa Convenção Americana nasce como um discurso, como um esforço das ditaduras de demonstrar uma falsa semelhança com os Estados democráticos. Avançando, Rafael, Ricardo, Júnior, mais para a parte penal agora, em 1988, a Corte Interamericana começa a sua jurisdição contenciosa, decidindo casos contra os países. Em 1988, a Corte julga, entre 88 e 89,
o denominado ciclo de casos hondurenhos, Velázquez Rodrigues, Godínez Cruz e Farengarbi Solis Corrales. Estes casos hondurenhos, eles tratavam da tipologia de casos mais frequente da Corte Interamericana. Digamos que a cada 10 casos que a Corte já julgou e permanece julgando, sem ter aqui uma estatística muito precisa, eu diria que entre 7 a 8 casos são de uma tipologia, criminalidade de Estado. A criminalidade de Estado, que também é um objeto da criminologia, seria que, para os fins do direito internacional, em linhas gerais, aquela criminalidade praticada por agentes estatais ou paraestatais com apoio ou com a tolerância do Estado para praticarem crimes que violam os direitos humanos. Os principais crimes que violam direitos humanos na jurisprudência da Corte seriam o desaparecimento forçado de pessoas, a tortura e os assassinatos ou execuções extrajudiciais. E vejam, se lá no sistema global, a partir de 45, nós temos o sistema global da ONU reagindo a crimes, nós temos o Tribunal de Nuremberg, que aplicou inclusive a pena de morte, nós temos que a Corte Interamericana também começou a sua jurisdição contenciosa decidindo assunto de justiça criminal. Como que se desenvolveu essa jurisprudência depois da Corte Interamericana? Eu classifico a jurisprudência da Corte em 4 modalidades. Isso é muito importante porque muitos autores, professores, têm se apropriado somente dessa jurisprudência punitivista. Isso tem sido muito comum no Brasil atualmente. Uma proliferação de livros, artigos, discursos, sustentando, olha, a Corte Interamericana não quer saber de prescrição. A Corte Interamericana não se importa, muito pelo contrário, ela determina a relativização da coisa julgada. Mas isso equivaleria a nós olharmos para o STF e pegar somente os habeas corpus julgados contrários à defesa. Então eu separo essa jurisprudência em 4 modalidades. Nós temos primeiro, que até uma jurisprudência que eu mais pesquiso, que seria uma jurisprudência sobre o direito à liberdade pessoal e as garantias do devido processo. Nós poderíamos chamar essa jurisprudência de limitadora do poder punitivo estatal. Nós temos aqui a audiência de custódia, e nós só temos audiência de custódia no Brasil em razão da jurisprudência da Corte Interamericana. E aqui é interessante, não há um único caso julgado contra o Brasil pela Corte envolvendo audiência de custódia. O Brasil nunca foi condenado na Corte Interamericana por não ter viabilizado a audiência de custódia. Mas isso não significa que essa jurisprudência vincule o Brasil. A Corte também trabalha com o sistema de precedentes e já decidiu, em um caso específico, no caso Gelman versus Uruguai, que a sua jurisprudência ela é coisa julgada para o Estado parte e coisa interpretada para todos os estados da região. Eu destaco também dessa jurisprudência limitadora que o Brasil descumpre absolutamente a limitação da competência da justiça militar. Isso é um problema seríssimo no Brasil. É um problema seríssimo no Brasil a extensão da competência da justiça militar. Primeiro que o Brasil é um dos poucos países do mundo que admite. Primeiro, é um dos poucos países do mundo que tem justiça militar. Segundo, é um dos poucos países do mundo que, tendo justiça militar, admite que um civil seja julgado pela justiça militar. Um civil ser julgado pela justiça militar, que julga também a partir dos critérios da hierarquia da disciplina, é uma violência tão grande para o cidadão. E o Brasil descumpre totalmente essa jurisprudência consensual da Corte. Recentemente, nós tivemos uma lei que buscou estabelecer uma proposta intermediária sobre essa questão de julgar civil. Vejam só e reflitam se quiserem dar a opinião de vocês sobre essa proposta intermediária. Como a jurisprudência da Corte Interamericana já vinha confrontando muito esse entendimento no Brasil, o Brasil procurou uma proposta intermediária. A Justiça Militar da União, a Justiça Militar dos Estados não julga civil. A Justiça Militar da União, o seu órgão de primeira instância é um órgão colegiado, é o Conselho Permanente de Justiça. Ele é formado por 4 oficiais das Forças Armadas e por um juiz civil. Qualquer um de nós pode fazer o concurso para ser juiz da Justiça Militar da União. Essa lei, salvo engano, de 2017, ela alterou
a lei que organiza a Justiça Militar da União, e disse o seguinte: agora nós estamos em conformidade com a Corte. O julgamento não será mais pelo órgão colegiado, será tão somente por esse juiz civil. Estamos cumprindo a jurisprudência da Corte Interamericana. O que é um grande equívoco. Primeiro, porque esse juiz civil, de fato, ele é um juiz civil, mas ele integra a estrutura da Justiça Militar. Ele aplica o Código Penal Militar, que tem disposições que são muito conflitantes com a do Código Penal Comum. Cito só um exemplo: a punição da tentativa com a mesma pena do crime consumado diante de crimes com excepcional gravidade. Ele aplica o Código de Processo Penal Militar, que não tem um dispositivo equivalente ao artigo 366, admite o julgamento à revelia. O recurso, Rafael, contra a decisão desse juiz civil vai para o STM. O STM é formado por 10 oficiais das Forças Armadas, dos quais sequer se exige formação jurídica, e por 5 civis. Então o Brasil segue descumprindo essa jurisprudência. Uma jurisprudência do Brasil igualmente grave: o Brasil ainda admite que militares sejam julgados pela própria Justiça Militar em crimes que atentam não exclusivamente contra bens jurídicos da ordem militar. Um militar no Brasil que hoje pratica o crime de tortura, ele é julgado pela Justiça Militar. Nós tivemos um grande avanço em 96, que foi a alteração para que pelo menos o crime de homicídio doloso contra a vida de civil não seja julgado pela Justiça Militar. Recentemente, mais um retrocesso. Uma lei que relativizou, alterou o Código de Processo Penal Militar para estabelecer algumas exceções. Uma das exceções é quando os oficiais das Forças Armadas estão no cumprimento daquelas ações de garantia da lei e da ordem, como a incursão em favelas, no próprio estado do Rio de Janeiro. Se um militar das Forças Armadas pratica um homicídio contra civil nessa circunstância, ele será julgado pela Justiça Militar da União. Outros exemplos dessa jurisprudência mais limitadora é o duplo grau de jurisdição, que também conta com grandes confrontos aqui no Brasil, e nós podemos deixar mais para o final depois para discutir a questão do trânsito em julgado, que é uma grande divergência entre o direito internacional dos direitos humanos e a ordem jurídica interna. Nós temos uma segunda modalidade, que é uma jurisprudência sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade. E aqui a Corte Interamericana tem uma jurisprudência riquíssima sobre essa função de garante do Estado. Cito, por exemplo, não sei se vocês tiveram acesso a esse precedente, um julgamento da Corte Interamericana de medida provisória sobre o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, do estado do Rio de Janeiro. Foi uma medida provisória muito importante, determinada pela Corte Interamericana, salvo engano, em 2017. A Corte vinha dizendo o seguinte: tem excesso de presos, superlotação carcerária, e a Corte acolhe um parâmetro internacional do Conselho da Europa, considerando até 119% da taxa de ocupação, tudo bem. A partir de 120% é um aprisionamento degradante. No Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho estava em 200%. Ela foi dizendo: Brasil, não dá para continuar assim, reduza. Ele não reduziu. Pela primeira vez, a Corte Interamericana adotou uma medida compensatória. E ela estabeleceu que, como aquele presídio estava com o dobro do número de vagas, se uma pessoa for condenada a 10 anos de prisão, a cada dia de pena ilícita no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, deveria se contar em 2 dias. Se o seu sofrimento era duplicado, também a sua pena seria duplicada. E aqui eu deixo como provocação para vocês também, se quiserem comentar a partir do conhecimento criminológico crítico, porque, na minha opinião, não é essa a função de um tribunal internacional anuir com uma situação de aprisionamento degradante. A Corte Interamericana olha para o Instituto Penal de Sá Carvalho. Desculpa te interromper, mas isso é uma coisa que está me provocando desde que a gente começou o episódio. É muito interessante essa dualidade que existe no direito internacional com relação
ao poder punitivo, digamos. Porque, por um lado, existe, né, isso de garantir direitos ao apenado, à pessoa que está respondendo ao processo, enfim, de procurar efetivar garantias, especialmente garantias materiais, né, condições materiais dentro dos presídios. E, por outro lado, a gente vê um direito internacional que, né, passa por essa situação que você colocou agora, de ignorar determinadas questões, e mais do que isso, de achar que o poder punitivo serviria como uma resposta para efetivar direitos de outra natureza, como, enfim, questões particularmente de violência contra grupos minoritários, enfim, coisas do gênero. Então, isso é uma coisa que tem me incomodado desde o início da gravação, essa dualidade, como que a resposta dos direitos humanos é uma resposta que é a um passo, uma resposta de precisamos de maior punição, de punições mais efetivas para a garantia dos direitos humanos, mas, por outro lado, precisamos de direitos humanos para os apenados, para, enfim, as pessoas que estão respondendo a processo, precisamos de um judiciário que seja um pouco mais justo. Então, quer dizer, os direitos humanos, eles servem para aperfeiçoar, digamos assim, uma ordem que é naturalmente injusta, que é uma ordem que sempre vai ter uma pessoa que está, enfim, sendo oprimida de uma forma ou de outra. Perfeito, Juni. E você vai se incomodar ainda mais. Vejam só o que a Corte decidiu neste caso do presídio do Rio de Janeiro. Ela disse o seguinte... A gente gosta disso, de se incomodar mais. Primeiro, ela foi até progressista em relação ao que ela vinha fazendo até então. Até então, em todos os casos de presídios brasileiros, e tragicamente há vários casos na Corte Interamericana, Urso Branco, Pedrinhas, FEBEM, vários outros presídios, mas neste do Plácido de Sá Carvalho, pelo menos ela adotou uma medida concreta, mas eu já irei criticar também essa medida concreta. Ela disse para contar em dobro a pena, mas um dos poucos direitos humanos absolutos sobre os quais há um consenso no direito internacional é o direito de não ser torturado. E no direito internacional, aprisionamento degradante é igual a tortura. Não tem diferença. A Corte, Juni, ela olha para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho e ela concorda com o aprisionamento degradante. Ela só quer que a pessoa passe menos tempo lá. Nós criticamos o nosso livro do Jurisprudência Internacional, aliás, foi um ponto de divergência entre eu e o meu coautor, que é um querido amigo, promotor de justiça, o Timothy, e... sobre outros pontos nós discordamos, preferimos não nos posicionar, mas eu disse, Tim, nesse eu tenho que me posicionar. Então nós vamos colocar em nota de rodapé ambas as posições. E eu coloquei um tribunal de direitos humanos, ele não pode anuir com aprisionamento degradante. A Corte deveria estabelecer, Brasil, coloque essas pessoas em liberdade ou as transfira para um estabelecimento prisional que não esteja em condições degradantes. Veja só o que a Corte ainda fez nessa decisão. Ela chegou ao final se sentindo tão progressista na área criminal e ainda disse, Brasil, tudo bem, você vai contar o dobro, mas quem praticou crime grave, crime contra a dignidade sexual, crime de homicídio, para essas pessoas, não. Somente a partir de um exame criminológico. Esse exame criminológico pode estabelecer que uma pessoa que praticou um crime de estupro, Ricardo, está indignado, essa pessoa que praticou um crime de estupro, ela eventualmente, de acordo com a Corte, vai cumprir a pena integral em situação de aprisionamento degradante. Bom, a terceira categoria, até para a gente animar um pouco mais, seria, para depois entrar na área realmente mais tenebrosa da jurisprudência da Corte, seria uma terceira tipologia de casos que buscam, primeiro, legitimar, como já dissemos no início, legitima sim o direito penal, legitima a pena de prisão sem mais questionamentos, emite mandados internacionais de criminalização, que é, Brasil, você é obrigado a tipificar determinados crimes, crime de tortura, violência contra a mulher, desaparecimento forçado de pessoas, mas essa jurisprudência, ela também coloca alguns limites muito relevantes. Uma observância bem estrita ao princípio da legalidade para a tipificação do crime de terrorismo, e há ainda um caso muito interessante da Corte, que os ouvintes aqui do Segurança dos Direitos certamente terão muito interesse de consultar, Rafael, que é o caso Fermín Ramírez versus Guatemala.
Nesse caso, Fermín Ramírez versus Guatemala, para vocês terem a dimensão do quanto que ele foi paradigmático na corte, atuou como amicus curiae o Zaffaroni. O Zaffaroni, ele ainda estava na posição de juiz da Suprema Corte Argentina e ele se habilitou, encaminhou seus memoriais como amicus curiae. O caso Fermín Ramírez, ele discute uma questão processual, que é a correlação entre acusação e sentença, mas discute de forma muito interessante os denominados juízos de periculosidade. Tanto que este caso Fermín Ramírez, ele é a base central para se discutir em vários países da nossa região a inconvencionalidade do Instituto da Reincidência. É o caso Fermín Ramírez. A corte não chegou a dizer a reincidência é inconvencional, mas a razão de decidir, a ratio decidente, se aplica integralmente ao Instituto da Reincidência. E nós temos, finalmente, a jurisprudência punitivista da Corte Interamericana, que é uma jurisprudência que não somente legitima o direito penal, até aqui é o esperado. Não tem como se esperar do direito internacional flexibilizar tanto assim também o direito penal, da jurisprudência do direito internacional. Mas ela não somente legitima, como ela também estabelece um poder penal sem limites. Um poder penal, na dicção de um muito talentoso jurista argentino, que é o Daniel Pastor, um poder penal absoluto, que não admite simplesmente, e eu não estou sendo exagerado, é nas palavras da própria corte, ela não admite nenhum limite na persecução penal de crimes que atentam gravemente contra os direitos humanos. Bom, aqui eu tenho agora, para começar essa jurisprudência, se vocês quiserem eventualmente fazer alguma consideração até aqui, antes de prosseguir, fiquem à vontade. Eu, na verdade, queria fazer mais um comentário. Porque eu tô vendo que você tá, né, desenvolvendo bem o raciocínio e eu fico meio incomodada de interromper. Mas uma outra coisa, e aqui eu vou voltar bem para o início da tua fala, que me perdoem os ouvintes, mas uma outra coisa que achei bastante interessante que você falou, quando você fala do pecado original dos direitos humanos, do direito internacional, né, da criação de um tribunal a posteriori ao fato, um tribunal de exceção, mas uma coisa que eu estou lembrando também desde o início do podcast, desde o início da gravação, de um texto que o professor Alessandro Barata escreveu sobre criminologia e direitos humanos. Acho que é algo nas linhas de uma criminologia do fim dos direitos humanos, algo do gênero, em que ele fala exatamente sobre essa noção de que direitos humanos são uma criação que, no fim das contas, servem para a garantia de uma ordem muito específica, né? De uma ordem internacional, uma ordem social muito específica. E como muitas vezes a imposição dos direitos humanos significa interromper mesmo potencialidades, enfim, uma potência revolucionária, assim, dentre comunidades mesmo, ou grupos minoritários, né, enfim, explorados, violentados de diversas formas. Exatamente porque a imposição dos direitos humanos pressupõe uma ordem que é uma ordem que serve à manutenção desse status quo internacional e internamente nos países também, né? E a gente vê isso muito claramente quando a gente pensa na violência que representa você aumentar ou expandir o poder punitivo em função de uma pretensa proteção de direitos humanos desses grupos minoritários. Quer dizer, existem outras formas da gente dar aso às demandas desses grupos minoritários, desses grupos que ninguém nega que são grupos violentados, enfim, explorados de diversas formas, mas cujas demandas poderiam ser supridas
sem a necessidade da intervenção penal. E como essa ideia dos direitos humanos internacional é uma ideia que vem e impõe uma nova violência que implica depois justamente na realização dessa violência do poder punitivo, especialmente em sociedades em que o ideário, o imaginário punitivo é tão forte quanto é a nossa, certo? Isso estimula ainda mais a expansão do poder punitivo internamente. Para não falar, lógico, enfim, todo tipo de sanção que a gente vê no plano internacional, mas isso estimula internamente a expansão do poder punitivo também, né? Então, no fim das contas, a ideia de direitos humanos que deveria ser enfim, emancipatória, acaba se tornando uma ideia que se torna violenta. Só uma coisinha que eu queria pegar o bonde, quando o Caio comentou sobre aquela medida do Plácido, né, e que gerou até uma divergência entre você e o coautor do seu livro, me veio à memória, sabe que o deputado federal Glauber Braga tem um projeto de lei que está tramitando ainda, instituindo o Instituto da Sobrepena, que é justamente para criar um mecanismo de tal forma que o Estado, reconhecendo que o sujeito, enquanto preso, esteve submetido a condições degradantes, conceda a esse sujeito um desconto, uma espécie de uma detração, né, na sua pena para, digamos, compensar, né, todo o sofrimento que aquela pessoa passou. E quando você falou, eu me lembrei disso. O Glauber é um deputado que tem uma incompensável, mas que é um mecanismo interessante, né? Perfeito. Vou começar fazendo um comentário. A questão da June traz uma discussão muito relevante que o Rafael até abordou nos nossos bastidores aqui, que é também trazer, Rafael, June, o que o direito internacional dos direitos humanos tem provocado também de alteração na nossa realidade, não apenas na realidade brasileira, mas quais são seus frutos positivos também. Eu acho que eu poderia resumir a jurisprudência da Corte Interamericana como se ela fosse o ministro Barroso. Ela é liberal e progressista em temas mais, digamos, de direito público, de matéria de costumes. A Corte Interamericana ela tem uma jurisprudência, utilizando a expressão da June, tão emancipadora e até revolucionária nessa matéria. Ela tem uma jurisprudência, no caso Atala Rifo, por exemplo, que foi uma juíza do Chile. Ela tinha 3 filhas, fez um divórcio com o marido dela, ficou com a guarda das 3 filhas, depois o ex-marido descobriu que ela tinha um relacionamento homoafetivo, entrou na justiça, conseguiu tirar a guarda de uma juíza. Chegou até a Suprema Corte do Chile, o Chile estabeleceu que não, essas crianças vão sofrer muito na escola porque são filhas, não, estão convivendo com um casal homoafetivo. A Corte Interamericana deu um recado para o conservadorismo da nossa região, colocando quase que de forma em negrito na sua sentença que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não acolheu um conceito fechado ou tradicional de família. Ela tem, na opinião consultiva, que já é outro espectro, outra área da jurisdição da Corte, na opinião consultiva 24, uma opinião consultiva histórica também sobre o reconhecimento do direito humano à alteração dos documentos de identidade para que eles fiquem em conformidade com a identidade de gênero autopercebida. Além disso, eu já dei o exemplo da audiência de custódia, que seria mais um exemplo de um fruto da jurisprudência da Corte Interamericana. Eu citaria, muito embora haja algumas discussões sobre o seu conteúdo penal, mas a Lei Maria da Penha ela é muito mais do que uma lei penal e ela é fruto de uma responsabilização do Brasil na Comissão Interamericana. Outros frutos ainda desse direito internacional. No caso Favela Nova Brasília, até o julgamento do caso Favela Nova Brasília, toda morte em incursão policial era registrada como auto de resistência à prisão. No caso Favela Nova Brasília, o Brasil compareceu diante da corte, disse que já havia alterado esse procedimento, pelo que me consta, de fato ele alterou. Há uma resolução da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que depois se expandiu de forma nacional para quê? A corte disse o seguinte: Brasil, eu não estou presumindo que o policial, quando mata alguém em serviço, numa incursão policial, é um crime de homicídio. Mas você, Brasil, não me venha presumir que toda morte de policial é uma legítima defesa.
é uma morte decorrente de que a pessoa resistiu à prisão ou tentou agredir aquele policial. Os autos de resistência à prisão receberam, então, essa jurisprudência bem emancipadora e progressiva da Corte Interamericana. Sobre a questão dos grupos vulneráveis, eu também, antes de prosseguir para a jurisprudência penal mais tenebrosa da Corte Interamericana, Juni, os grupos vulneráveis, como eu vim dizendo, utilizando até a alegoria, a metáfora, de comparar positivamente para o lado, como o ministro Roberto Barroso, porque a Corte Interamericana, para os grupos vulneráveis, a sua jurisprudência é uma jurisprudência realmente revolucionária. A população LGBT, os povos indígenas, tem uma jurisprudência extremamente rica da Corte Interamericana, os direitos das mulheres, enfim. Voltando agora para a jurisprudência tenebrosa, que acho que é o ponto que dá até para a gente discutir mais essa questão do direito penal dos direitos humanos. Só para o nosso ouvinte ter um contexto geral, eu já disse que a Corte começa lá decidindo os casos hondurenhos, decidindo matéria penal, todos eles sobre criminalidade de Estado, e é importante a gente compreender que a Corte começa julgando essa criminalidade de Estado. Isso é fundamental para compreender depois o giro da Corte Interamericana. Em 1991, a Corte julga o primeiro caso sobre as denominadas leis de anistia, que é o caso Barrios Altos versus Peru, também sobre criminalidade de Estado. Depois nós chegamos, de 89 até 2003, a Corte Interamericana foi julgando só criminalidade de Estado. E ela, de forma ingênua, foi acreditando que estava formando uma bolha. Uma bolha que por si só já seria uma bolha muito equivocada, no sentido de que, para reagir à criminalidade de Estado, precisamos estabelecer um sistema penal de exceção. Ocorre, como todos analistas mais conhecedores do funcionamento do sistema de justiça criminal certamente já desconfiavam na época, que essa bolha explodiu. O Daniel Pastor, citando novamente ele coloca como uma espécie de efeito metástase. No julgamento do caso Bulácio versus Argentina, a Corte não está discutindo mais criminalidade de Estado. Neste caso, um único jovem, foi preso de forma ilegal pela polícia da Argentina nas imediações de um show de rock em Buenos Aires. Foi preso de forma ilegal, foi torturado e morreu. Um caso, sem dúvida alguma, muito grave. Mas este caso prescreveu na Argentina. A Argentina não conseguiu punir a tempo este caso, mas não é uma criminalidade de Estado, não pode ser considerado um crime contra a humanidade, que é uma categoria muito genérica e problemática. Neste caso, a Corte Interamericana, ela explodiu essa bolha da criminalidade de Estado e ela aplicou a mesma jurisprudência da criminalidade de Estado para a criminalidade comum. Ela chega e decide: crimes graves contra direitos humanos são imprescritíveis. Previsão legal, Corte Interamericana, não existe. Previsão legal, sou eu, Corte Interamericana, eu que estou dizendo que esses crimes são imprescritíveis. Eu separei aqui, para ler para vocês, um trechinho, uma frase desse julgamento no caso Bulácio versus Argentina. Se vocês tiverem curiosidade depois para ler o inteiro teor deste caso, os nossos ouvintes, inclusive vocês vão se assustar com alguns trechos dessa decisão da Corte. Algum trecho que eu nem anotei aqui, a Corte Interamericana considera que a utilização de recursos previstos no Código de Processo Penal da Argentina pela defesa seria o uso de expedientes protelatórios pela defesa, como se a defesa tivesse dado causa à prescrição. Vejam esse trechinho da decisão da Corte. Nenhuma disposição de direito interno, entre elas a prescrição, poderia opor-se ao cumprimento das decisões da Corte quanto à investigação e sanção dos responsáveis pelas violações de direitos humanos. O Cansado Trindade, que é um dos maiores juristas brasileiros do direito internacional, já foi juiz e presidente da Corte, atualmente é juiz da Corte Internacional de Justiça em Haia. Olha, vejam esse trechinho do voto dele. E ele foi uma figura emblemática na Corte Interamericana. Tanto que muitos consideram que em determinado período, assim como tivemos o Supremo Moreira Alves, o Supremo Gilmar Mendes, tivemos a Corte Cansado Trindade. Ele remodelou o sistema interamericano. E ele colocou o seguinte no voto dele, no caso Bulácio:
numa etapa de maior desenvolvimento da consciência humana e, por consequência, do próprio direito, resulta indubitável que a realização da justiça se sobrepõe a todo e qualquer obstáculo, inclusive os que decorrem do exercício abusivo das regras ou institutos do direito positivo, fazendo assim imprescritíveis os delitos contra os direitos humanos. O que são delitos contra os direitos humanos? A Corte, desde 1989 até 2020, ela nunca conseguiu responder. Este precedente do caso Bulácio, no sentido de ela dizer um assassinato é um crime grave contra os direitos humanos e, por isso, é um crime imprescritível. Ela relativizou esse precedente depois algumas vezes. Cito, para quem quiser procurar depois o caso Alban Cornejo versus Equador, que neste caso foi uma morte de uma mulher num hospital privado de saúde em Equador. A Corte disse, olha, este meu precedente ele não se aplica também em todos os casos. Ainda neste contexto, Rafael, Júnior e Ricardo, nós chegamos na questão das leis de anistia. Se o pecado original, lá do sistema global, foi Nuremberg, o pecado original do sistema interamericano são as leis de anistia. Há um texto, aliás, muito importante do Nilo Batista sobre as leis de anistia. E é curioso porque eu me relaciono muito com quem pesquisa mais o direito internacional dos direitos humanos, até com quem pesquisa mais direito penal e criminologia. E no direito internacional dos direitos humanos é quase que um crime contra a humanidade você ir contra a jurisprudência da Corte a respeito das leis de anistia. Vão te chamar de conivente com a ditadura, conivente com os governos militares. E eu confesso para vocês que eu não tenho, diria até infelizmente, já deveria ter essa opinião formada, mas eu acho o assunto tão complexo, sendo muito sincero, que eu ainda não tenho uma opinião formada, assim como não consigo formular uma opinião a respeito do Tribunal de Nuremberg. O que seria da humanidade sem o Tribunal de Nuremberg, com os criminosos nazistas impunes? O que seria do sistema interamericano e da nossa região com as leis de anistia passando impunemente pela nossa região? Bom, o que eu acho que tem que ser contextualizado nessa história, e no julgamento da DPF, o ministro Celso de Mello aponta isso muito bem, e outros autores, como o próprio Nilo Batista, também abordam essa questão. Autores, no caso do Nilo Batista e no caso do Celso de Mello, autores de inquestionável adesão ao regime democrático, o ministro Celso de Mello coloca: a nossa lei de anistia não se parece com a lei de anistia da Argentina. A nossa lei de anistia foi bilateral e contou com ampla participação da sociedade civil, inclusive com uma oposição muito militante. Mas a Corte Interamericana, ela não reconhece nenhuma particularidade. Ela estabelece uma jurisprudência absoluta. Ela diz: lei de anistia é um nada jurídico, não tem valor para mim. O Brasil descumpriu. E eu também não aplaudo o descumprimento da decisão da Corte Interamericana. O Brasil reconheceu a competência contenciosa da Corte. Isso tem que servir para alguma coisa. Tudo bem que aqui era um grande choque de decisões do STF e da Corte Interamericana. A doutrina tenta encontrar algumas formas de diálogo, mas todas são em vão. O Brasil teria que cumprir, no meu modo de entender, a decisão da Corte Interamericana, ainda que ressalvando o seu entendimento no sentido de que é uma interpretação equivocada. Neste caso, que eu disse para vocês, do caso Bulácio versus Argentina, a Suprema Corte da Argentina emitiu uma decisão quase que ridicularizando a Corte Interamericana. Ora, Corte, você está acabando com a prescrição, mas eu vou cumprir a sua decisão. Você está muito equivocada. Você está acabando com garantias do direito penal liberal. Você está indo contra, inclusive, com a própria Convenção Americana, que lhe conferiu essa competência contenciosa, mas eu vou cumprir essa decisão. Bom, chegando aqui ao final, fico depois à disposição de vocês. Não apenas a prescrição a Corte Interamericana já rejeitou, como também rejeita o Instituto da Coisa Julgada. Tanto nessa relação dos criminosos da época da ditadura, agentes estatais, alguns deles já haviam sido julgados no Brasil. E alguns deles com decisão absolutória, e não apenas no Brasil, também em outros estados da nossa região. A Corte Interamericana, vejam a gravidade disso.
ela acabou construindo um conceito de devido processo para os casos de crimes graves contra os direitos humanos. E este conceito de devido processo construído pela Corte é quando há a punição. Se não há punição, não há limite para a persecução penal do Estado. Eu mencionei anteriormente a expressão do Daniel Pastor, que é muito forte, um poder penal absoluto. E o Jesus Maria Silva Sanches, ele ainda tem outra expressão que eu considero ainda mais didática, para a gente realmente encerrar e eu fazer aqui uma brevíssima conclusão para fecharmos esse raciocínio. O Silva Sanches, ele coloca que a Corte Interamericana, ela substituiu o nullum crimen sine lege, não há crime sem lei, pelo nullum crimen sine poena, não há crime sem pena. Quando há um crime que ataca direitos humanos, a impunidade não pode existir. É um princípio de justiça absoluta. E para fechar o raciocínio, Rafael, Ricardo e Juni, nós temos aqui uma jurisprudência claramente muito autoritária da Corte Interamericana. Garantias do nosso direito penal liberal, nós estamos no século XX ainda buscando defender garantias conquistadas no século XVIII. E nós temos aqui algo que a Corte Interamericana, me parece que quando alguém ou uma instituição vive dizendo que não é uma coisa, é porque ela é essa coisa. A Corte Interamericana, ela reiteradamente coloca: eu não sou um tribunal penal. Eu não sou um tribunal penal. Em vários casos, em quase todos os julgados dela, eu não sou um tribunal penal, eu não determino a responsabilidade penal, mas ela determinou que a Argentina investigasse, processasse. Ela não coloca na decisão o sujeito que assassinou o jovem Walter Bulácio, mas no processo era apenas um único investigado cuja a punibilidade foi extinta. Então ela acaba sim determinando indiretamente responsabilidade penal. Eu tenho uma espécie que eu diria, uma pequena tese sobre essa questão. Eu entendo que nestes casos em que a Corte Interamericana vai determinar uma responsabilidade, ainda que indireta penal, deveria ser chamada a defesa técnica daquele que pode vir a ser processado no direito interno, para ele também se manifestar perante o julgamento na Corte Interamericana. Para fechar, duas anotações. A Corte Interamericana nunca dialogou com a doutrina penal. Eu já li todos os acordos, o inteiro teor, pelo menos das decisões que tenham conexão com a justiça criminal. Ela nunca dialogou com a doutrina criminológica, penal, toda a crítica ao direito penal, as doutrinas criminológicas a partir de 60, 70, a obra do Barata de 80, isso nunca passou nem perto da Corte Interamericana. E eu tinha uma grande esperança com a chegada do Zaffaroni. O Zaffaroni chegou na Corte Interamericana em 2016. Uma passagem absolutamente inexpressiva. Ele permanece na Corte Interamericana, já teve a oportunidade de participar de vários julgamentos sobre essa jurisprudência punitivista, e nós ainda não temos um voto substancial do Zaffaroni, como já tivemos muitos votos substanciais favoráveis a essa jurisprudência punitivista por meio de outros juízes da Corte Interamericana. Bom, fico à disposição de vocês. Eu falei demais, mas espero que os nossos ouvintes, essa audiência qualificada, eu gosto tanto do podcast que eu já decorei até os bordões do Rafael. Espero que eles tenham compreendido e eu fico à disposição também aí, Rafael, fica à vontade. Caio, isso é uma aula que você deu pra gente nessa primeira parte da tua exposição. Estou impressionado. Eu ouso dizer que junto com o episódio 53 da Daniele Maia, o podcast tem praticamente um mini curso de jurisdição internacional, né? Ela lá no episódio 53... Qualificadíssimo, né, Rafael? Exatamente. Ela lá no episódio 53 deu uma visão panorâmica, né, geral, esquemática, e você veio com numa perspectiva crítica que quase que me surpreende, porque eu achava que você gostava mais da Corte Interamericana, mas fiquei bem satisfeito com a qualidade, com a profundidade, com a intensidade da tua crítica. Eu tenho uma pergunta, Caio, que é o seguinte: você em algum momento falou que tem um autor, e aí está me falhando a memória agora, não sei se foi Munhoz Conde, que fala que há um direito penal do inimigo no direito internacional.
O direito penal do inimigo, digamos, do direito penal comum, né, soberano, enfim, do Estado Nacional, ele sempre, a característica principal dele é justamente operar-se a partir de estereótipos. Né? O direito penal do inimigo no Brasil é algo que está majoritariamente voltado para as classes populares, para os pretos, para os favelados, né? Muito particularmente no Rio de Janeiro, mais ainda, enfim. Você identifica no ambiente internacional estereótipos, características específicas de um ou outro país que permita a gente fazer esse paralelo, ou isso não tem nada a ver? Porque eu tenho a sensação de que o Brasil é recorrentemente, digamos, vítima, muitas aspas, dessa jurisprudência punitivista. Né? Parece que tem países que são mais vítimas da jurisprudência punitivista do que outros, né? Acho que o Brasil, o Chile também, enfim, não sei, posso estar falando besteira, que você me corrija. Mas você consegue identificar características, estereótipos, digamos, aquilo que funcionaria quase que como requisito para que os canhões dessa jurisprudência punitivista se voltem contra o país de uma forma mais intensa? Ou esse paralelo ele obedece a outras lógicas? Perfeito, Rafael. E eu devo até registrar, quando você falou que pensou até que eu gostava mais da Corte Interamericana, mas é que o direito internacional dos direitos humanos, eu particularmente, já faz um bom tempo que eu estudo a matéria, eu não tenho a menor dúvida da contribuição histórica que ele deu para vários países da nossa região. A Comissão Interamericana atuou em vários processos de redemocratização. Sobre a questão do direito penal do inimigo, é um texto do Munhoz Conde, quem quiser depois os nossos ouvintes colocarem no Google, que vai ser Direito Penal do Inimigo e alguma coisa de Direito Internacional Penal. Acha muito fácil. Não, o paralelo que ele faz é que lá no Direito Penal do Inimigo do Jacobs tem outras facetas, a antecipação da punição, uma exasperação de pena muito absurda, mas o paralelo que se faz com o direito penal do inimigo, que é muito claro na jurisprudência da Corte, é inquestionável, é que ela realmente estrutura um sistema penal de exceção para crimes que atentam contra os direitos humanos. E quando ela não define crimes que atentam contra os direitos humanos, ela não consegue impedir que vários estados da nossa região se utilizem do precedente, da razão de decidir para aplicar na criminalidade comum, como a própria Corte Interamericana aplicou no caso Bulácio. Sobre essa questão ainda, então me parece que o direito penal do inimigo na jurisprudência da Corte é muito claro e é curioso que a Corte ela está tão distante da doutrina penal, processual penal, criminológica, que eu acredito que ela não tem a dimensão, que ela está legitimando algo que é tão censurado na dogmática penal, que é o direito penal do inimigo. Quando você fez menção à questão de eventuais estereótipos, a resposta que com toda segurança, pelo que eu pude pesquisar até hoje, é não. O direito, eu disse lá no início da nossa conversa que o direito internacional, especificamente o direito internacional dos direitos humanos, ele é em grande medida aquilo que os estados afirmam que ele é. Tanto que atualmente nós temos um processo muito polêmico, para dizer o mínimo, na Organização dos Estados Americanos, na OEA. Recentemente, o secretário executivo, Paulo Abrão, foi convidado a se retirar da Secretaria Executiva da Comissão Interamericana, mas alguns alunos até me questionam, mas e os juízes da corte, os membros da comissão, eles também são escolhidos pelos estados. Me parece que há sim esse processo de conservadorismo, de atraso intelectual e humanitário, ele, se não chegou, ele está sim chegando no direito internacional dos direitos humanos, mas até aqui, a jurisprudência da corte não tem adotado estereótipos, no sentido da população negra, de uma população mais vulnerável, de legitimar um direito penal mais de extermínio. Mas a ingenuidade é tão grande que essa jurisprudência pode sair para aplicar na criminalidade comum. Uma questão interessante, nós podemos fazer o paralelo aqui, a Corte Interamericana foi ingênua. A força-tarefa da Lava Jato com as 10 medidas foi deliberada. Porque quando se busca estabelecer um sistema processual de exceção para quem pratica os crimes de corrupção, peculato, corrupção passiva, ativa, em nenhuma frase daquele projeto de 10 medidas estava dizendo em um parágrafo: a limitação do habeas corpus não se aplicará à criminalidade comum.
Então, a mim, não enganam. O sistema processual de exceção, ele faz cócegas no Chico para assassinar os franciscos. Essa limitação do habeas corpus nas 10 medidas, as famigeradas 10 medidas contra a corrupção, é um paralelo muito claro com a jurisprudência da Corte. É imaginar que é possível separar 2 sistemas penais, um para a criminalidade mais grave e outro para a criminalidade comum. Quem se dispor a fazer isso, e nós temos no Brasil muita gente disposta a fazer isso, não pode fazer sem ter a consciência que está estabelecendo um direito penal do cidadão e um direito penal do inimigo. E ainda que o inimigo, no caso da Corte Interamericana, seja o próprio Estado, curiosamente, os agentes estatais, é o efeito metástase que o Daniel Pastor coloca. Essa jurisprudência da Corte, eu faço uma grande advertência para quem está nos ouvindo, tem proliferado, como eu disse anteriormente. Como que funciona esse método, Rafael, de proliferação dessa jurisprudência da Corte? Em trabalhos, petições, falas, palestras, se coloca no slide o trecho de uma jurisprudência da Corte Interamericana em um caso de criminalidade de Estado, ou em contexto de ditadura, ou de violações sistemáticas de direitos humanos, para dizer: temos aqui no Brasil uma sensação de impunidade, vejam só que a Corte Interamericana não concorda com a prescrição, não concorda com o Instituto da Coisa Julgada, não concorda com o uso protelatório de recursos pela defesa. Essa jurisprudência ela tem que ser contextualizada. Muito embora a própria Corte Interamericana não se preocupe em contextualizar essa sua jurisprudência, não é uma jurisprudência que a Corte Interamericana deixe tão claro também que ela pode ter um uso aí indiscriminado. Olha, eu acho que essa tua apresentação, Caio, foi algo realmente fantástico, né? Eu estou completamente de acordo que nós estamos diante aí, de fato, de um... Vocês chamaram de mini curso, eu não iria nem utilizaria no diminutivo, né? Se nós combinarmos os 2 programas, certamente há a possibilidade de um curso, né, ainda que introdutório, se configurar dentro dessa nossa organização aí para nossa querida e qualificadíssima audiência. Então, muito boa mesmo, Caio, muito boa. Muito obrigado pela aula, porque, né, eu acho que ela é uma grande oportunidade não só para nossa audiência, mas eu posso falar em primeira mão que, né, para mim também é. Eu aprendi muito. Aí nós, que trabalhamos dentro de uma perspectiva voltada para o direito penal, né, por uma série de razões, dentre as quais a gente pode citar a própria limitação do direito penal, né, no espaço, né, o princípio da territorialidade, a gente acaba muitas vezes ignorando algumas das questões centrais do direito internacional e que eu acho que você ilustrou muito bem hoje. Né. Agora, você levantou uma série de questões que eu acho que são muito interessantes. Né? Citando ali os pecados originais, né, tanto em Nuremberg quanto em relação à própria lei da anistia, e uma das coisas que você mencionou, né, que eu achei particularmente interessante, é a acusação de que qualquer tentativa, né, a acusação que existe, né, por uma série de pessoas, pensadores, né, de teóricos que trabalham dentro do direito internacional, de que qualquer tentativa de questionar o pensamento da Corte Interamericana sobre a lei de anistia equivaleria a ser conivente com a ditadura. Eu acho isso muito interessante, porque, na minha concepção, ao menos, eu acho que não se trata de ser conivente com a ditadura. Ao contrário, eu acho que se trata de ser conivente com nenhuma ditadura. Né? Mais do que nenhuma ditadura, com nenhuma forma de opressão. Eu acho que não adianta nós pensarmos em direitos humanos em abstrato, né? Aquele negócio que nós temos que proteger, e que nós temos que cuidar e que nós temos que fazer, como, né, parece acontecer com as pessoas que efetivamente engajam, né, nessa argumentação, porque, veja, acho que ninguém poderia nos acusar aqui de sermos apologéticos de milico, né? De governo de milico. Não se trata disso. Agora, eu acho que não adianta, não faz sentido nós pensarmos na atuação da Corte sem nós situarmos ela, né, enquanto um complexo dentro de outros complexos.
tem uma frase que a Giulia Benatti usa, né, cita no trabalho de conclusão dela, da pós-graduação dela, que eu tive o prazer de ler tempos atrás, citando, né, um cidadão que, enfim, disse muitas coisas boas, muitas coisas interessantes, ao longo da sua vida, da sua extensa vida, para uma audiência, obviamente não tão qualificada quanto a nossa, mas de alguma forma também minimamente qualificada, lá em 1975. Ele vai lá e pergunta, né? Ele fala, né, que se habla com frequência de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. Diz o seu Fidel Castro isso lá numa conferência, num dos encontros da ONU, num discurso, daqueles discursos antológicos que ele fala, levantando, né, um ponto que eu acho muito interessante, que você de alguma forma até já tinha comentado. E a questão para mim é, quem é que define os direitos humanos? Eu acho que eles atendem a uma leitura muito específica, né, com pretensões muito específicas, e que trazem consigo contradições que são insolúveis porque, né, vem justamente da sua origem. Ou seja, direitos humanos, as violações dos direitos humanos. A gente poderia questionar a política econômica atual, do atual governo, como algo que possivelmente viola uma série de direitos humanos, dos mais básicos. Mas eu acho que não precisa nem ir longe, né, e para que não nos acusem de revanchismo, né, apenas de uma posição de oposicionistas, como você muito bem citou, né, Caio, existem uma série de problemas ocorrendo todos os dias dentro do nosso sistema prisional. Como Maurício Dieter sempre fala, né, o maior crime contra a humanidade do Brasil hoje é o sistema prisional. E o que me chama a atenção é como a lógica implícita, né, do tempo, o tempo enquanto mercadoria, isso é transposto e você fala, não, então nós vamos... peraí, estamos violando esses direitos humanos aqui, mas como é tempo por tempo, a gente pode cortar pela metade aí a tua pena que tá tudo certo. Então, no final das contas, a questão seria reconhecer, ao meu ver, quem de fato é apologético de ditaduras. Que forma de ditaduras, que formas de opressão nós encontramos e quais os limites que existem dentro, né, da atuação de uma corte interamericana que também não surge do nada, né? Ela tem uma configuração específica, está vinculada a um sistema muito maior, e que eu acho que convido a nossa audiência talvez a fazer um questionamento nesse sentido, de refletir sobre a composição e a função e o que se pretende fazer, né, através da Corte Interamericana de Direitos, como você muito bem colocou, né, Caio, faz alguns apontamentos de marca de fato punitivistas, mas eu acho que faz isso não por acaso e de alguma forma também não me é surpreendente. Certo? Essa crença no uso seletivo do direito penal, como dizia o Barata, é você acreditar que você consegue resolver os problemas que são muito mais complexos. Problemas que têm determinações muito mais complexas do que, né, normalmente se imaginaria, com base na caneta e no direito penal e na ideia de que se for para lutar contra os direitos humanos, e essa grande mantra da luta contra os direitos humanos parece que justifica o injustificável, onde, como você bem colocou, la garantia son ellos, né? La garantia soy yo. Então, eu colocaria, eu questionaria esse ponto, né? Gostaria de te ouvir sobre isso, sobre se você acha, de alguma maneira, lógico, que isso de fato é surpreendente quando a gente pensa em termos das limitações ideológicas inerentes ao próprio sistema
no qual a Corte Interamericana está fundada. Ou seja, não é... Ele é um sistema que está dentro de um direito, e um direito que tem características muito específicas, características que, né, tem muito a ver com uma ordem social, né, com as relações sociais de produção muito específicas. Então, não sei. Eu digo que eu te escuto, eu fico horrorizado pelos detalhes das barbaridades específicas, mas de alguma forma isso não é uma coisa que me espanta em termos de análise estrutural. Não sei se é porque eu estou ficando muito cético e o mundo parece desabar ao meu lado, né? E no final das contas, quem está mais certo de tudo é o marido Menegatti, falando que o mundo vai acabar mesmo, o buraco já foi cavado, não tem muito o que fazer, mas eu tenho tido um pouquinho de postura aí em relação a isso, com tanto quanto ceticismo. O que você acha dessa minha leitura no sentido de um ceticismo de não me impressionar com isso? Perfeito, Ricardo. Vamos lá. Primeiro, como eu tentei colocar no início, e eu conheço a vertente, a posição e de onde vocês concebem o sistema de justiça criminal. E, de forma muito sincera, no início eu coloquei que a nossa correspondência, eu sei que é parcial, não é integral. E eu, de alguma forma, se a criminologia te contamina, o direito internacional dos direitos humanos também me contamina. Imagino que essa contaminação não vai me deixar totalmente correto, nem te deixar totalmente correto também. Não seria realmente concebível que o direito internacional dos direitos humanos não olhasse para o direito penal. Quando chega um caso na Corte Interamericana sobre os trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, como o Brasil foi condenado, Corte Interamericana, dezenas de trabalhadores submetidos a condições análogas a de escravo, entre crianças, mulheres, idosas. O que a Corte Interamericana poderia fazer numa perspectiva para além do direito penal? Não estou ignorando que existem muitas perspectivas, até antes e para além do direito penal, para as condições de trabalho degradantes, como foi verificado nessa fazenda. O que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos poderia fazer diante do caso Maria da Penha, em que o Brasil não tinha nenhum marco normativo interno, um marco regulatório interno, pelo menos para prevenir a violência doméstica? Ouvi com toda atenção a crítica que o professor Nilo Batista fez na conferência dele, inclusive aos dados estatísticos sobre a Lei Maria da Penha. Mas é uma lei que não possui somente o conteúdo penal. O que a Comissão Interamericana, eu estou usando alguns exemplos para dizer que o direito internacional, principalmente na nossa região, corte e comissão, até para fazer uma conexão com o que o Rafael fez dos estereótipos, então pegamos aqui pessoas escravizadas, mulheres, e pegamos agora pessoas negras. Chegou na Comissão Interamericana o caso Simone André Diniz, já há um bom tempo. Neste caso, uma empregadora de São Paulo, uma dona de casa, colocou no jornal A Folha de São Paulo que era uma empregada de cor branca. Simone André Diniz, mesmo sendo negra, compareceu, foi recusada para a vaga. Foi na subcomissão para assuntos raciais da OAB de São Paulo, a OAB de São Paulo fez uma notícia crime ao Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público não viu a prática de racismo e o Poder Judiciário de São Paulo homologou o arquivamento daquela investigação. A Comissão Interamericana vem, Brasil, primeiro caso de racismo institucional aqui, Brasil. O Brasil foi o primeiro caso de racismo institucional, o primeiro caso de trabalho escravo na corte. Então eu disse no início e reitero aqui que o direito internacional ele não conseguiria mesmo, devido até aos seus pecados originais, ter uma perspectiva abolicionista. Mas ele deveria obrigatoriamente ter uma perspectiva mais crítica em relação ao direito penal. E ele tem sim, em alguns casos. Eu destaquei 4 eixos, apenas um desses eixos é uma jurisprudência mais dura da Corte Interamericana. E veja, Ricardo, coloco aqui uma posição de como eu enxergo, pelo menos, a questão. Décadas e décadas de crítica da pena de prisão, absolutamente importantes no aspecto teórico, criminológico, mas um dos impactos mais duros para reduzir, e não conseguiu de forma como a gente esperava, para reduzir o número de prisões, pelo menos preventivas, veio de um tratado de direitos humanos que é a audiência de custódia. Um dispositivo processual muito específico.
todo o discurso criminológico a respeito da prevenção da tortura está previsto nos tratados, e a audiência de custódia, se bem observada, ela previne muito a tortura. Quando começaram a sair as estatísticas sobre a audiência de custódia, os policiais, os autores, professores mais vinculados a um pensamento policial começaram a dizer: essa audiência de custódia não serve para nada. Olha aí, essa estatística de 3, 4% de pessoas relatando que sofreram algum tipo de violência policial, mas é claro, a audiência de custódia, ela não combate a tortura policial, ela previne. Hoje o policial sabe que em 24 horas a pessoa será apresentada diante de um advogado ou defensor, Ministério Público, juiz, e vai ter passado por um exame médico legal. Então, o direito internacional, quem contempla e quem se entusiasma mais com essa crítica que tangencia o abolicionismo, não vai encontrar no direito internacional nenhuma correspondência. Isso estou dizendo porque realmente é assim, o direito internacional ele busca racionalizar o poder punitivo. Diga. Mas, veja, eu acho que eu não iria nem tão longe no sentido de falar em algo tangenciando o abolicionismo. A minha questão acho que muito anterior, mesmo se a gente partisse de uma perspectiva minimalista, uma perspectiva realista, né, sobre outras ideias em termos de política criminal, pelo que você me contou, né, talvez eu tenha entendido de forma equivocada mesmo, mas se o objetivo é, como da Lei Maria da Penha, é prevenir novos delitos, então ela fracassou, porque isso é empiricamente comprovado. Né? Se o objetivo da Corte Interamericana é prevenir que novas violações de direitos humanos aconteçam, então ela também fracassou e fracassa diariamente porque continuam. Né? Então é mais uma questão de verificabilidade empírica. E veja, quem sou eu a discordar de que, veja, você ter mudanças fundamentais como essa da audiência de custódia, que são importantíssimas e que, né, como você muito bem disse, são reputadas a uma pressão internacional. Agora, a minha questão é muito mais clara no sentido de, estão funcionando? A razão de estarem funcionando é por causa das cortes internacionais? É mais nesse sentido, sabe? No sentido de verificabilidade, porque eu não duvido das boas intenções nem dos juízes que lá estão, nem das pessoas que estão envolvidas sobre, né, a égide da discussão do direito, né, do direito internacional. A minha questão é, que has dicho, né? Está funcionando? Qual é a verificabilidade disso? Perfeito, eu adoro essas provocações, porque também me fazem pensar mais a respeito da questão, mas até me valendo aqui de uma metáfora para depois ir para algumas questões mais práticas, e eu não vou deixar de usar um cinto de segurança, porque ali na esquina um sujeito de cinto morreu dirigindo o seu carro. Ninguém vai deixar de fazer uma atividade física, se alimentar bem, porque um sujeito de 30 anos infartou, mesmo tendo uma qualidade de vida saudável. Eu, Ricardo, se tivesse uma opção, eu teria muito medo em abrir mão do direito internacional, dessa estrutura de proteção. Essa estrutura de proteção, ela já foi fundamental em alguns períodos da nossa região. Em várias ditaduras com destituições de juízes, de Fujimori, de outros países da nossa região, foi a Corte Interamericana que auxiliou para essa restauração do regime democrático. Mas veja, está funcionando? Eu, pelo menos, não tenho esse grau de ambição com o direito internacional. É uma estrutura que está ali, já deu sim alguns bons frutos para o Brasil. Eu citei o caso do Favela Nova Brasília, em relação à questão dos autos de resistência à prisão. Em relação aos estabelecimentos prisionais, é porque a nossa ambição em relação ao direito internacional não dá para ir tão longe. Eu citei o caso do Instituto Penal, mas em vários outros estabelecimentos prisionais do Brasil, ela conseguiu atuar por meio de medida provisória para fazer restaurar um ambiente de convivência prisional. Eu sei que
que a própria pena de prisão é um absurdo, mas a Corte já atuou sim no Brasil para prevenir e remediar violações de direitos humanos em estabelecimentos prisionais. Há uma medida provisória, algo que me parece cumprida em alguns estabelecimentos prisionais, a respeito da revista vexatória a visitantes de estabelecimentos prisionais. Com estes exemplos, eu te diria, e aqui eu sei que você não vai, não diria concordar, mas se entusiasmar, mas é que o direito internacional, ele quer, pelo menos nos 3 eixos, tirando o 4º eixo, ele quer racionalizar um poder punitivo, ele não quer destruir, ele não quer acabar com esse poder punitivo, ele quer estabelecer as garantias do devido processo e ele, ingenuamente, acredita nesse sistema. O direito internacional, ele acredita nesse sistema. Tá certo. De novo, eu não tenho dúvidas de que não é o objetivo da Corte, do direito internacional, ser revolucionário quanto ao seu próprio objeto. Né? Não tenho dúvidas quanto a isso. Mas, de novo, a minha pergunta é... Eu sei que o que eles querem é isso, nos 3 eixos. A minha pergunta é, eles conseguem? E você citou alguns casos específicos, né? Claro, mas... Enfim, talvez você esteja certo e eu esteja incapaz, nesse meu torpor, de me entusiasmar com o direito internacional enquanto instrumento bem objetivo, e não em sentido revolucionário, mas bem objetivo de mudança, porque né, a revista vexatória continua acontecendo. Porque os estabelecimentos prisionais hoje no Brasil, não só prisionais, nós temos pessoas trancafiadas em cadeias, em delegacias, né? Assim, é de uma clareza tão gritante a contradição, mesmo dentro, né, da perspectiva filosófica mais liberal, né, no sentido de burguesa, no sentido de que acompanha a Revolução Francesa, que acompanha né, uma perspectiva de iluminista. Né? Mesmo nessa perspectiva, parece que a coisa não anda. E não anda, como você bem falou, mesmo com a presença de um cara tão progressista e tão visionário quanto o próprio Zaffaroni. Eu acho que tem uma questão também que é o seguinte, a gente tem que aprender a diferenciar o papel da corte, o papel do direito internacional dos direitos humanos em relação à sua postura mais propositiva, quando essa postura é uma postura que é não penal, porque em geral é uma postura bastante razoável e interessante, e o Caio inclusive mencionou isso quando respondeu o meu último comentário, né, que em relação à proteção e garantia de diversos direitos de grupos vulneráveis, o direito internacional dos direitos humanos tem tido excelentes respostas, excelentes resultados nos estados onde atua. Por outro lado, existe e isso volta um pouco naquela provocação que eu tinha feito para você antes, sabe, Caio? Existe essa necessidade, digamos, de muitas vezes ter uma resposta penal para determinadas questões. E essa necessidade da resposta penal é que deveria ser questionada, porque afinal de contas, a resposta penal sempre provoca uma violência. E se a gente está falando de direitos humanos, a partir do momento que, para a imposição dos direitos humanos, você tem a necessidade de provocar uma outra violência, uma outra violação de direitos humanos para um outro lado da moeda, certo? Digamos, para defesa de um determinado grupo vulnerável, e aqui, só porque o Ricardo já levantou a bola da Lei Maria da Penha, que sabemos que não tem os resultados que eram esperados, digamos assim, de proteção de um grupo que ninguém discorda, que é um grupo absolutamente vulnerabilizado, que são as mulheres, e mais ainda em situação de violência doméstica, certo? Ao passo que você está tentando fazer a proteção desse grupo vulnerabilizado, você está também regredindo com relação a direitos humanos para um outro grupo que a gente também, e é aqui, né, talvez a pecha de defesa da advogada criminalista, mas que você deveria também preservar, enfim, as garantias daquele sujeito. E aí a gente vê, na verdade, exclusão de garantias para aquela pessoa que está sendo acusada, para a pessoa que é apenada, em função de
proteção de direitos humanos de outro grupo vulnerável. Então, eu acho que esse talvez é o ponto que a gente deveria questionar um pouco mais o direito internacional dos direitos humanos. Até que ponto é saudável e não é, eu não quero dizer hipócrita, porque acho que é uma palavra muito pesada, mas até que ponto não é contraditório que você, na tua sanha para uma defesa dos direitos humanos, queira promover isso através da violação dos direitos de outras pessoas, dos direitos humanos de outro grupo, que também é hipervulnerabilizado, e como o Ricardo Krug trouxe aqui pra gente, né, talvez seja o maior crime contra os direitos humanos em curso no país, que é o que o professor Maurício Dieter fala. Então, eu acho que é essa questão que a gente deveria colocar, e essa é aquela dualidade que eu mencionei no meu primeiro comentário, que me pega, né? Porque se por um lado a gente tem um direito internacional dos direitos humanos que é muito voltado para utilização do poder punitivo como forma de garantia e de efetivação dos direitos humanos, por outro lado, a gente também tem um direito internacional que busca efetivar garantias para pessoas presas, para pessoas que estão sendo acusadas. Então, rola uma contradição aqui que a gente deveria questionar, né? Talvez fosse um modus operandi, digamos assim, do direito internacional dos direitos humanos muito mais interessante se fosse algo que evitasse a resposta punitiva, evitasse a resposta penal para efetivação, para garantia dos direitos humanos. Então, eu acho que a gente tem que saber separar também isso, porque sim, existe efetivação de direitos humanos, por um lado, por questões não penais, certo? Como você mesmo mencionou, de procurar efetivar determinados direitos de grupos vulnerabilizados, como a garantia do nome social, da alteração da identidade, diversas coisas. Mas questionar por que para determinadas situações, por mais que sejam situações de violência, a resposta deve ser uma resposta de violência, e uma violência que é protagonizada contra grupos muito específicos que sabemos que são mais vulnerabilizados. Então, acho que cabe aqui, e, de novo, a gente traz aquela mesma crítica que você mesmo trouxe, né, que você mesmo fez, de que o direito internacional dos direitos humanos não dialoga com a criminologia, não dialoga com a dogmática penal crítica. Então, talvez fosse, né, o momento de forçar esse diálogo, porque é preciso que se aprenda que a resposta penal sempre vai se voltar contra grupos muito específicos, né, contra grupos que já são econômica e socialmente vulnerabilizados, fragilizados na sociedade. Então, são essas as pessoas que vão ser objeto da persecução penal em nome da garantia de direitos humanos de outros grupos vulnerabilizados. Então, acho que é essa questão que a gente tem que levantar, né, fazer esse questionamento para colocar o direito internacional dos direitos humanos e um pouco de crítica, talvez uma própria crise de identidade, assim, de mostrar, olha, promover direitos humanos através da violência penal não faz sentido, especialmente porque vocês também querem promover direitos humanos para a pessoa que é apenada, para a pessoa que é acusada. Então, né, que mecanismo é esse que você está usando que é tão contraditório assim? Perfeito, Júnior. Olha só, primeiro que eu adoro essas provocações, é muito bom, acredito que a nossa audiência qualificada de vocês, como o Rafael coloca, vai gostar muito desses debates, mas eu também vou te colocar agora, vou te provocar também em relação a essa questão. Primeiro, veja só, eu não identifico a contradição. A contradição, ela somente vai existir se nós estabelecemos que o sistema penal não vai atuar. Aí, a jurisprudência da Corte Interamericana deveria ser monocular. Ela vai olhar apenas para outros direitos que não seja a tutela penal. Mas, quando eu vou lendo as decisões da Corte, são casos tão dramáticos que às vezes eu me coloco também na posição lá de juiz, o que eu faria?
e acho que não só por ser defensor. O defensor tem uma coisa mais, como vocês também, da advocacia criminal, mas eu infelizmente sou muito pragmático. Eu digo infelizmente porque eu não gostaria de ser tão pragmático. Eu não gosto de ficar com aquela sensação na minha cabeça, como que eu resolvo isso? Ou como que eu resolveria este problema do funcionamento do sistema de justiça criminal? Então você é juíza da Corte Interamericana. Você, June, chegou juíza da Corte Interamericana, jamais seria indicada pelo Bolsonaro nesse governo, tenho toda certeza, mas juíza da Corte Interamericana, e chegou um caso que esteve, aliás, na iminência de ir para o sistema interamericano. Não foi, porque chegou até o STJ, um IDC julgado improcedente, o Rio de Janeiro acelerou a investigação, que é o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Um caso de tipologia muito parecido com a tipologia de casos julgados pela Corte Interamericana, que é a tipologia dos casos da obrigação de investigar, processar e punir. Muito bem, o caso chegou na sua mesa, impunidade configurada do Estado brasileiro em relação a um assassinato tão grave como esse. O seu voto, nesse caso, Marielle Franco versus Brasil, qual seria? Qual seria a resposta que você, como Corte Interamericana, determinaria para o Estado brasileiro? Sobre a necessidade da persecução penal, de se chegar a um resultado? Mas eu acho que aí... Você tem a palavra como juíza da Corte Interamericana para dar a melhor resposta de acordo com o seu pensamento. Pode ser ou a resposta punitiva ou outra, e eu tenho curiosidade para saber se existe essa outra num contexto de um caso concreto. Porque a Corte decide a partir de tragédias concretas. Ela não decide a partir de casos abstratos. Os casos, a Corte não atua de ofício. Chegou o caso Marielle Franco versus Brasil. Pois é, mas eu acho que aí, se é para decidir com relação garantir que a persecução penal seja executada, eu acho que aí é uma questão de efetivação das garantias processuais, certo? Porque garantia processual para o acusado também é a garantia de um processo rápido, de um processo célere, né? Isso não é... As pessoas costumam confundir e achar que a celeridade processual seria uma garantia, ou seria um benefício, digamos, da acusação, mas na verdade é também um benefício para o acusado, uma garantia do acusado, certo? De não permanecer pelo tempo indevido, passando por pelo drama, né, pelo trauma que significa o processo penal para o acusado. Então, acho que a minha resposta, pensando pragmaticamente, seria nesse sentido, de efetivação das garantias daquele acusado, por mais que a gente esteja falando de um caso concreto que seja muito dramático, né? Mas não pensar em uma exacerbação do poder punitivo ou uma superação de determinadas garantias processuais para a concretização da condenação, porque a gente não pode pensar a partir de um caso concreto que é muito dramático, numa reestruturação de todo o nosso sistema de garantias e de, enfim, todo o nosso sistema processual penal. Aquele caso específico, ninguém nega que é um caso muito dramático, muito traumático, inclusive, para a própria sociedade. Agora, você pensar em reestruturar todo o processo penal a partir desse caso específico, me parece que significaria promover uma violência desnecessária com outras pessoas que estão sendo acusadas, que não aquelas daquele caso concreto. Então, pensar justamente nesse sentido, de que a celeridade processual e mesmo dos procedimentos investigatórios são também garantias do próprio acusado e que devem ser efetivadas nesse sentido, mas não, e lógico, eu sei que como a corte trabalha a partir de casos concretos, é a partir disso que ela precisa pensar essas questões, mas esse caso concreto não pode estar abstraído da realidade concreta do contexto brasileiro também, né? Em que muitas vezes a celeridade processual, ou melhor, a morosidade processual acaba resultando numa experiência absolutamente negativa para a pessoa que está sendo acusada,
e que muitas vezes não resulta em uma absolvição lá na frente, né, que pode resultar em uma condenação. Então, eu acho que eu iria por aí, mas, enfim, né, não sei, talvez porque não estou acostumada com a realidade da operação, né, da maneira como se opera o direito internacional. Mas, para mim, seria isso. Eu não conseguiria ver o caso concreto, por mais dramático que seja, eu não conseguiria ver ele de maneira abstrata, de maneira independente da realidade processual brasileira, processual criminal brasileira. Eu coloquei esse caso concreto, Juni, Rafael, Ricardo, porque realmente, não que a corte já tenha decidido um caso específico de uma vereadora que morreu justamente pela sua função de mulher e de vereadora, de determinado espectro político, mas é uma tipologia que representa 80%, sem dúvida alguma, dos casos julgados pela corte. E por isso eu gosto e adorei as provocações, me fizeram refletir muito, mas esse caráter também pragmático, como eu te coloquei, como juíza da corte, é que diante das grandes tragédias, as alternativas penais, não consigo ver elas se sustentando tanto. A resposta seria, como juíza da corte, dizer então, se eu considero o funcionamento do sistema de justiça criminal contrário ao artigo 1º da Convenção Americana, que é a obrigação de respeitar direitos humanos, se o sistema penal ele é inconvencional, não tem como conciliar direito penal e direitos humanos, Estado brasileiro, não vou te impor nada. Não vou te impor para você infligir dor em alguém. Mas quem tem coragem de fazer isso, gente? Então, aí é que entra o que é a experiência com o direito internacional, né? Para mim, nem pensou que eu poderia simplesmente dizer, não vamos fazer nada. Mas então, em resumo dessa parte mais final, realmente considerando os casos concretos, uma visão mais pragmática, e eu adoraria também ter contato com uma construção que fosse também mais pragmática nesse sentido, no sentido de colocar, Brasil, não vou te condenar a investigar e punir os mandantes, os executores, mas eu vou te condenar a fazer o quê? Eu tenho muita simpatia pelos discursos criminológicos mais liberais, não só por ser defensor público, mas por vários fatores. Mas eu, infelizmente, sinto falta dessa correspondência prática no final, na hora da tomada de decisão. Na hora da tomada de decisão, como que iríamos decidir um caso como esse? Infelizmente, Caio, Júnior, Ricardo, audiência, a gente vai ter que encerrar o programa, porque a hora está avançada, e a gente já tem alguns minutos aqui de belíssima exposição, e, enfim, troca de ideias e troca de argumentos. E é uma pena, porque eu tenho já praticamente um roteiro pronto para um outro programa, de tudo que ficou faltando de falar, que eu gostaria que o Caio tivesse falado. Então já vou deixar de pronto aqui um convite para o Caio, para uma próxima oportunidade, que dessa vez não demore tanto, mas que ele volte aqui para a gente tratar de outras questões. Eu queria muito que ele falasse sobre a anticonvencionalidade do crime de desacato, enfim, outras coisas que têm super a ver com o papel da corte interamericana, e que eu sei que ele domina muito. Mas deixamos para uma próxima, enfim, não tem problema nenhum, e é bom que a gente já tem um pretexto para te convidar de novo, Caio. Então, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, a tua paciência, as tuas explicações, né, o teu didatismo, o teu compromisso em transmitir o conhecimento da forma mais clara, enfim, possível. Caio, como você sabe, como ouvinte aqui do nosso programa, que eu sei que você a gente tem aqui uma tradição de pedir aos nossos convidados sempre a indicação de um livro, né, que não seja um livro jurídico. A ideia com essas indicações tá fazendo com que a nossa audiência abra a cabeça. E é uma coisa interessantíssima, porque eles vez ou outra eles me cobram, Rafael, não tem uma tabela, uma lista com todos os livros indicados por todos os convidados? O pessoal realmente acompanha essas indicações, né? Acho que eles olham para vocês, enfim, e admiram vocês, e pensam que, vou ler a mesma coisa que aquele cara leu na hora vaga, porque de repente eu vou ficar parecido com ele. Acho que rola um pouco isso. Então, Caio, eu queria passar a palavra para você fazer suas considerações finais,
dar um tchau para nossa audiência e deixar essa indicação do livro. Antes, porém, vou deixar a Juni dar o tchau para a galera também. Bom, Caio, quero agradecer a tua participação aqui no nosso podcast, porque, olha, como a gente chama muita gente do nosso campo, acaba que a gente raramente tem oportunidades de fazer debates que colocam a gente em situação de desconforto, de fazer a gente pensar sobre aquilo, sobre as nossas convicções. Então, como você tem esse debate bem mais interdisciplinar, acho que foi dos episódios mais satisfatórios para mim, não só, pela tua presença, porque você é uma pessoa que eu admiro e que sei que acompanha o nosso podcast há tanto tempo e que traz tantos comentários, tantas críticas, tantas palavras de incentivo muitas vezes pra gente, mas também porque a gente acabou talvez um pouco sem querer, acho que ninguém aqui imaginou que a gente fosse fazer um debate assim um pouco mais intenso no fim do episódio, mas acho que ficou um episódio sensacional, então quero te agradecer muito pela tua participação e reitero aqui o que o Rafael falou, que gostaríamos muito da tua presença novamente num podcast, num episódio futuro, porque sei que a gente tem ainda muito o que dialogar. É isso. Muito obrigada à nossa audiência, que sei que esse episódio ficou especialmente longo, mas eu tenho certeza que as pessoas aproveitaram esse episódio da mesma forma que a gente. Foi muito, muito bom, muito engrandecedor, muito enriquecedor o debate. Poxa, eu que agradeço muito primeiro pelo convite, eu adorei participar. Eu ia dizer que essa foi a atividade durante a pandemia, uma atividade intelectual de participação, e durante a pandemia acho que todos nós participamos de muitas lives, encontros, aulas. Eu ia dizer que durante a pandemia foi a atividade que eu mais gostei de participar, mas já há vários anos foi a atividade que eu mais gostei de participar. Então, muitíssimo obrigado. Esse vai ser o único episódio que eu não vou ouvir depois, porque eu já escutei aqui agora. Rafael, Juni, primeiro, e Ricardo, o sorteio que vocês anunciaram, eu queria, se você permitisse, Rafael, se a pessoa vai ganhar o livro que você anunciou, da Vera Malaguti Batista, eu vou enviar também o meu livro para a pessoa que ganhar. Ela te manda o endereço dela, você me passa, eu vou autografar e mando para o endereço dela. Eu separei, porque já conheço a estrutura do script do programa, eu separei sim um livro fora do direito, mas descumprindo rapidamente esse protocolo, Rafael, Juni e Ricardo, eu vou indicar só um livro para prestigiar também a autora, e é um livro que ficou tão bom, que é um livro justamente sobre esse quarto eixo da jurisprudência da Corte, que é este livro, Direito Penal e Direitos Humanos, Análise Crítica da Jurisprudência Punitivista da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da autora que vocês conhecem, a Mariângela Gama de Magalhães Gomes. É um livro fantástico. E o livro que eu separei para indicar para a nossa audiência de vocês muito qualificada é um livro que eu gosto muito do gênero distopia. E esse livro, ele tragicamente, com muita frequência, eu identifico traços dele da nossa realidade atual, que é o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Para quem não assistiu também, o seriado The Handmaid's Tale é assustadoramente bom, mas é assustadoramente mesmo, porque é bom de assistir, mas a gente não fica feliz enquanto está assistindo esse seriado. E eu separei um trechinho para ler rapidinho, para a gente encerrar o episódio hoje, justamente com esse trechinho que eu costumo ler quando eu vou começar os cursos assim, de Direitos Humanos. Um parágrafo. Vivíamos, como de costume, por ignorar. Ignorar não é a mesma coisa que ignorância, você tem que se esforçar para fazê-lo. E aqui a autora coloca, num livro de literatura, algo que muitos criminólogos, juristas tentaram colocar, inclusive o Zaffaroni, que é quando o Estado de polícia promove um colapso e fura a bolha do Estado de Direito. Mas ela coloca com muito mais virtude e lirismo. Ela coloca o seguinte: nada muda instantaneamente. Numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervido até a morte antes de se dar conta. Essa frase dela, para mim, é genial, e eu deixo essa recomendação para nossa audiência,
para dizer que eu sou um otimista, mas um otimista também muito preocupado, e eu espero que esse podcast possa cada vez mais levar esse discurso, que é um discurso que tem alguns pontos de confrontação, mas estamos todos, sem dúvida alguma, no mesmo campo. Muitíssimo obrigado, foi uma grande alegria para mim. Muito bom. Então, reforçando, pessoal, o sorteio dessa semana não será apenas do livro da Verinha Malaguti, Introdução Crítica à Criminologia, será também do excelente livro do Caio. Eu vou mandar o da Verinha a partir aqui do Aprazível Bairro da Glória, e o Caio vai mandar o livro dele, talvez a partir da Aprazível Boa Esperança, ou, enfim, de onde quer que ele esteja. É isso, pessoal. Queria agradecer muito a todos vocês pela audiência. Um grande abraço. Até a próxima semana.